Olá, Miguel. Ora bem, Alexandra, como é que estás? Está tudo bem contigo? Depois das Já. férias? Maravilhado que eu estou a olhar para ti. Oh, eu já tinha tantas saudades tuas. Opa, alguém diz isso à minha volta. Depois desta pequena pausa que nós fizemos nos episódios da Shanking Down, vamos retomar em força e agora com o nosso compromisso de cadência semanal. Eu estou a dizer de propósito, Miguel, está bem? Que nós Boa, 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 quando a boa. gente partilha um objetivo, é mais um passo para o concretizarmos. E Portanto, assumes a compromisso e aí vais cumprir, nem que não durmas. é É bom. assumido, é assumido. E o tema que te trago hoje para este 13º episódio tem a ver com o período de férias, curiosamente, que já passou e que alguns de nós queriam mais, um bocadinho, há de haver mais daqui a uns tempos, mas tem a ver com um fenómeno que se torna mais evidente no período de férias de verão, quando as pessoas, de uma forma geral, estão mais despidas, mais expostas aos olhos dos outros. E acontece uma coisa engraçada, claro que não é exclusivo neste período de tempo, é algo que na maioria dos casos pode ser permanente, mas que agora nesta época de verão se torna mais evidente, que é o problema que algumas pessoas têm com o seu próprio corpo. E depois eu constato que existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que, por muitos defeitos e imperfeições que o seu corpo tenha, está tudo bem e vivem a vida em pleno e com total satisfação. Existem aquelas pessoas que, por muito perfeitas que sejam, nunca estão realmente à altura e continuam à procura de uma perfeição, às vezes até de forma irrealista, não é? Porque nunca ou dificilmente a irão alcançar. De uma forma concreta, eu quero falar contigo sobre complexos. O que é que eu vejo sobre os complexos, ou o que é que eu sinto? Naturalmente eu própria também não estou imune a eles, também os tenho e já tive mais, felizmente. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam por ter uma vida mais limitada porque estão continuamente, sentem-se continuamente sobre o escrutínio, o olhar do outro, a crítica do outro. E eu percebo que isto é muito limitante. O que é que causa, em primeira instância, o que é que nos pode provocar ou causar complexos? Onde é que isto aparece? Quando é que isto surge? Ora bem, quando tu perguntas quando, estás a evocar o tempo, não é? Ou como? Talvez seja mais correto. Tens razão. Então, Como? naturalmente, se evocarmos o tempo e o quando e como, só pode ter surgido lá atrás, no passado, não é? E muitas vezes, naturalmente, que em fases de mais incerteza, de mais insegurança, de mais indefinição, eu vou experienciando situações onde vou vivendo a experiência chamada eu próprio, corpo, eu sou um corpo, não é? Onde eu me espelho e comparo com os outros e por defeito, eu digo assim por defeito porque seguramente não é por virtude, não é? Acredito que a simples habilidade de comparação que nós desenvolvemos ao longo da vida vai-me aumentar ou diminuir em relação aos outros, o que é muito chato, não é? Às vezes não tem nada a ver com a própria cultura ou o próprio meio onde eu cresci, onde eu nasci. É natural que se eu for filho de pais complexados, naturalmente possa também modelar essa mesma experiência e dar ênfase em demasia à importância que dou ao corpo, não é? Se eu for filho de pais descomplexados, não é? Provavelmente vou aprender ou modelar a mesma coisa, não é? Portanto, com isto eu estou a querer dizer o quê? Pode haver neste caso, duas formas estanques de desenvolver um complexo. Ou aprendi com alguém que já tinha, e eu próprio passo a ter também,
e depois direciono para aí o meu foco, ou os meus próprios pais eram descomplexados, mas por uma razão qualquer, a dada altura da minha vida, infância, adolescência, fixei um ponto, uma orelha, um sinal, uma barriga, um peso a mais, uma altura a mais, alguém me disse alguma coisa e a partir daí fixei a experiência marcante e passei a viver em função dela. Estou a falar de primeiras experiências e às vezes coisas sem grande significado ou irrelevantes, não é? Mas que depois pode-me acompanhar o resto da vida. A nossa própria noção ou visão corporal, nós temos uma autoimagem, como já falamos algumas vezes, do próprio corpo, e dentro de mim pode ser construída essa noção corporal de forma exagerada ou diminuída. Estou-me a lembrar aqui assim de uma doença já grave, que é a anorexia, que resulta exatamente de uma dismorfia que não é mais do que a jovem, ou jovem é mais género feminino, não é? Sentir-se, por mais magra que está, sentir-se sempre gorda. Não é? Ora, o que é que isto quer dizer? Onde é que está o problema? Está na percepção que eu tenho de mim, corpo, a imagem que eu tenho de mim. Em programação neurolinguística procuramos viajar lá atrás, à experiência que iniciou, e transformar essa mesma memória e também no presente transformar a mesma ideia mental que tenho acerca de mim e do meu corpo. Às vezes, único e simplesmente basta focar-me na parte que eu mais aprecio em mim e esquecer a outra. Ou pelo menos não diminuir a outra, porque quem é que é o principal crítico na minha vida? Sou eu próprio, não é? Outra forma de desenvolver o complexo é quando nós temos esta característica pessoal de criticar em demasia os outros à nossa volta. Eu julgo que quem provoca bullying tem maior propensão até de dar mais importância a certos aspectos do que aquele que é provocado. O que é provocado, se não der importância a isso, não funciona, não é? Faz sentido? Faz sentido, é curioso. Agora apanhaste-me com a questão do bullying, estava aqui a processar a informação. Uma coisa, uma pergunta que eu estou-te a falar e tu também me falaste de uma questão mais física, não é? Mas depois há o chamado complexo de inferioridade ou também o complexo de superioridade. Estão relacionados estes dois, ou seja, a percepção que eu tenho de mim fisicamente e a percepção que eu tenho perante os outros, por se eu me sinto inferior ou superior a alguém, não é? E estamos a falar da mesma coisa ou são coisas diferentes? É que surgiu-me essa dúvida. O termo complexo, por si só, já é limitador. Se é por inferioridade ou se é por superioridade, eu acho que são duas faces do mesmo complexo. Não é? Um que se diminui, não se manifesta, que está retraído, está encolhido, e outro que se manifesta em exagero e se afirma para compensar qualquer coisa que não quer ter. Não é? Estamos a falar basicamente de duas estratégias limitadoras de me colocar na realidade. Daí o complexo que me vai limitar depois a minha ação e me faz sentir, se me sinto diminuído, eu não vou agir, sinto-me à parte, sinto-me fora, não é? Se me sinto superior, eu quero ser o centro do mundo e faço questão de manifestar nesse sentido e até de comunicar e agir nesse sentido. Mas o que é que vai acontecer à minha volta? Naturalmente vou afastar muita gente que não vai ter interesse porque vê que não tem cabimento, não tem sentido. Não é? Portanto, quer um, quer o outro não são funcionais e são duas manifestações diferenciadas do mesmo complexo. Tem que ver com o complexo de valor, de importância, de significância, de significado. Não é? Acho que a questão do significado é incalculável. Independentemente das minhas capacidades, competências, formações, certificações, o meu potencial é imensurável. Posso não conseguir ter a partir dele. Não é? Depois a principal limitação é o tempo e o espaço. Posso estar no espaço. E independentemente do teu aspecto físico. Não é? Quer dizer, é de tudo, não é? Portanto, aqui nós temos que pensar em termos de capacidades
Tu estavas a falar muito de conhecimento, de competências, mas também independentemente da forma física que eu tenho, não é? Se sou mais magra, menos magra, se me visto de uma determinada forma ou de outra, o valor intrínseco enquanto humano, enquanto ser humano, é o mesmo e o potencial é enorme, como tu dizes. Sim, claro. Como é que nós fazemos desabrochar todo o potencial que existe em nós quando temos estas limitações? Ou seja, tu falaste aí na perspectiva da programação neurolinguística, que faz um trabalho de fundo e bastante completo, indo à gênese onde isto surgiu no passado, limpando a história e trabalhando a autoimagem no presente. Claro, isto é para quem tem contacto com profissionais da área da programação neurolinguística. Haverá alguma coisa ou algumas técnicas ou ferramentas que quem tem algum tipo de complexo destes que nós estamos a falar, e não estamos a falar de doenças como falaste da anorexia, portanto estamos a falar deste tipo de complexos, o que é que pode fazer e começar a fazer já, agora, para se sentir um pouco melhor consigo próprio? Acho que é importante, por exemplo, visualização e meditação, e não estou a falar aqui de grandes estratégias budistas ou algo muito elaborado, mas simplesmente o focar a minha atenção nos aspectos que eu valorizo e naquilo que eu gosto em mim e guardar isso para mim, não tenho que evidenciar aos outros, por si só já me ajuda. Depois, claro, eu acho que qualquer tipo de forma física ela pode ser trabalhável através ou do exercício físico, ou através da própria alimentação, ou através do treino da postura física, que também ajuda bastante, não é? E sobretudo dar valor àquilo que eu gosto de fazer e o que é que eu posso fazer com isso, não é? Mentalmente, acabo com a crítica aos outros, apreciar o lado bom dos outros e, se possível, até expressar sinceramente aquilo que eu vejo, aquilo que eu gosto no outro. Não é? O fazer isso nos outros de forma aberta, sincera e não de forma invejosa, não é? Ajuda bastante. Porque quando eu admiro os outros, no fundo, estou-me a admirar a mim. Outro aspecto, nós temos N exemplos de pessoas famosas ou pelo menos que conseguiram algum tipo de fama, não quer dizer que sejam realizadas, não é? Elas próprias não têm aspectos agradáveis, mas que se sentem bem com o ridículo, não é? Talvez pôr-me aqui um bocadinho ao ridículo, ou brincar com a vida, ou brincar comigo, e quando eu digo expor não é gozar com os outros, não é? Porque o outro sente-se gozado se tiver um complexo. Quem não tem complexo não se sente gozado, ri-se da própria vida, não é? O rir-me de mim próprio talvez seja das melhores técnicas ou estratégias para me aceitar dentro do ridículo que é e sei lá, até estar bem com os outros e apreciá-los. É? Portanto, isto são técnicas, isto é uma atitudes que eu posso desenvolver no dia a dia, de apreciar verdadeiramente os outros, o lado bom dos outros, porque bonito e feio não é mais do que um conceito, não é? A verdadeira beleza ela vem do interior da aceitação pessoal e dos outros à volta. Não é? Quando isso sucede, até aquele de aspecto mais feio se torna bonito. Não é? Quem ouve feio ama, bonito lhe parece, não é? Exatamente. Mas deixaste-me a pensar aí com uma coisa. Engraçado que constato que as pessoas mais críticas que eu conheço também são das pessoas mais complexadas que eu conheço. Mais críticas em relação ao outro. Claro. As pessoas que estão constantemente a apontar que algo não está bem, que deve ser de outra forma, devias fazer assim, devias fazer assado. É engraçado que bate certo. Olha, Alexandra, a habilidade julgativa é uma habilidade, é uma competência, é muito fácil de desenvolver, não é? Muito fácil. Por si só é uma técnica neurolinguística de criar essa rejeição em mim próprio, não é? É a habilidade julgativa crítica em relação ao que está fora. E eu posso fazer isso sem abrir a boca. Eu faço isso mentalmente. É um programa neurolinguístico que me vai levar a diminuir os meus recursos e a não estar bem comigo próprio nas situações. Pelo simples facto de olhar para fora e julgar as coisas à minha volta e de conotá-las como negativas.
Eu estou a construir a minha própria realidade quando vou julgando e criticando os outros à minha volta. De forma negativa. Estou a cimentar essas Estou a ideias. cimentar essas ideias e a A diminuir a forçar. mim próprio. Exatamente. Forçar. Olha, e agora, para concluirmos a conversa, eu que tenho uma filha de 5 anos, que eu sei que está numa fase de moldagem destas características de personalidade, como é que eu posso fazer, e outros pais também, como é que eu posso fazer para evitar? Eu não tenho a certeza se é possível eliminar ou garantir mesmo que alguém nunca venha a desenvolver complexos. Não faço ideia se isso é possível ou não, mas como é que eu posso minimizar esta questão na minha filha? Evitar que ela venha a ter complexos no futuro. Essa talvez tenha sido a tua melhor pergunta até agora. Espetáculo. Porque um verdadeiro pai ou mãe quer o melhor para os seus filhos. Uhum. Deixa de si para os outros, não é? Ao trabalhar os teus próprios complexos pessoais, já estás a ajudá-la, sem dizer nada, não é? A tua própria forma de te colocares na realidade, de sentires contigo própria, como mãe, como mulher, como pessoa, porque ela está-te a modelar, está a copiar a tua funcionalidade. Repara que até aos 6, 7 anos é um período de esponja, portanto as crianças absorvem a funcionalidade dos adultos à volta. Ora, aí já estás mais ou menos a garantir que ela possa assumir e viver a vida tal e qual como tu vives. O resto, nós como pais, como seres humanos, somos um espelho falante que fala verbalmente e que reage à atitude do outro, em que ela própria faz esse trabalho, assume aquilo que lhe é dito e vai acreditar naquilo que lhe é dito e pode estar a construir algum aspecto limitador. Ora, se tiver alguém à volta em quem confia e fala e partilha e que ajuda a olhar para as coisas de outra maneira, chamamos isso o reenquadramento, vai ajudá-lo a olhar para aquilo. Lamentavelmente, às vezes temos à volta pessoas, mas não sabem fazer isso com elas próprias e de alguma forma não estão a ajudar a que o outro possa evoluir de forma mais ecológica. Não é? Mas não há problema nenhum, porque mais à frente vou encontrar outros seres, outras pessoas, outras formas de olhar para mim e efetuar aquilo que não fiz até aqui. Estamos sempre a tempo. Por isso essa ansiedade dos pais de evitar, façam o melhor possível que sabem e que possam, e mais à frente alguém vai ter que fazer o seu caminho. Porque há uma parte que só nós é que podemos fazer. Muito bem, Miguel. Obrigada por este bocado, por este momento e esta conversa. À semelhança das conversas anteriores, queres promover aí algum webinar, alguma formação? Vamos ter hoje à noite, mas quando estiverem a ouvir isto já passou, não é? Podem ir depois aceder ao YouTube. Vamos ter a arte da comunicação emocional. Comunicar emocionalmente também é uma habilidade, é uma competência. E vamos replicar seguramente este webinar. Ora, deixo apenas deixa de procurarem no nosso site Chunking Up a nossa oferta de webinars, todos eles relacionados com o campo do desenvolvimento pessoal, do coaching, da programação neurolinguística, direcionada à parte educacional, à parte comercial, à parte da liderança também, da evolução. Para ficar no tempo, deixo aqui, possam procurar isso no nosso canal no YouTube, estão os anteriores, ou entretanto vão começar a entrar. Fica por aqui, para ficar eterno, a minha recomendação. Vamos ter uma reentria em grande. Yes. Yes? Obrigado Okay. pelo desafio. Estejam atentos, está bem? Um beijinho grande e até para a semana. Obrigada, Miguel. Tchau.